Ela vai está sendo gravada, mas vocês podem, a qualquer momento, fazer as suas perguntas, mas preferencialmente que ao final eu destine um tempo de qualidade para a gente bater esse papo. Então, anotem tudo que vocês quiserem, coloquem aí no chat também. Nós temos aqui uma pessoa do suporte que pode me auxiliar a responder, e que às vezes eu estou muito concentrada aqui, acabo não olhando o chat. E hoje a nossa terceira aula poderosa, porque, gente, a etiqueta e elegância tem poder de transformar. E eu tenho certeza que vocês poderão sair daqui impactadas com coisas que vocês nunca ouviram e pensando assim: isto também é elegância? Isto é etiqueta? Nunca imaginei que isso seria etiqueta. Pois sim. A gente tem ouvido tantos relatos, relatos de transformação de vidas, mulheres que têm falado, Luciane, são possibilidades que eu não sabia que existiam, que meus olhos nunca se abriram para essa realidade, é um choque, sim, porque a etiqueta tem a ver com tudo. Então, olha só, vou abrir aqui, já estamos no tempo de 10 minutos, e agora a gente vai começar a nossa aula propriamente dita. Só um pouquinho, um minutinho. Vocês estão vendo a câmera, a tela, aliás. Conseguem ver a tela compartilhada? Sim, certo. Gente, deixa eu só diminuir aqui. Olha só. Só um minutinho que travou um pouquinho. Bem, quem já me conhece sabe que eu sou professora de etiqueta formada pela Escola Brasileira de Etiqueta, e eu tenho um propósito com a etiqueta de longa data e que me traz muito sentido, que é ensinar mulheres sobre etiqueta, sobre a elegância, a utilizarem isso como ferramentas poderosas de transformação, quer seja na sua vida pessoal, na sua vida social e também nos negócios. E eu desenvolvi um método onde eu setorizei a etiqueta. Em outro momento eu conto para vocês como usar a etiqueta no dia a dia de uma maneira prática em todos os ambientes, porque concorda comigo que nós somos multifacetadas. Nós temos a nossa vida pessoal, nós temos a nossa vida social, nós temos a nossa vida profissional. E dentro desses três ambientes, social, pessoal e nos negócios, existem ramificações. Eu, por exemplo, eu tenho uma dupla carreira, que é, eu sou dentista, proprietária de uma clínica de alto padrão e também sou professora de etiqueta. Como usar isso no meu dia a dia? O que isso trouxe para mim de benefícios? Eu sempre falo que eu sou uma beneficiada, literalmente sou um case de sucesso da etiqueta e da elegância. E de longa data, certa vez eu disse para mim mesma: o mundo precisa saber disso. Eu não posso ficar com essa descoberta só para mim. Isso faz bastante tempo. E eu fui aí, achei um meio de conseguir entregar hoje para as pessoas que queiram aprender etiqueta, por onde começar, o que fazer. Porque, na verdade, se você começar a olhar, você vai ver muito material, mas tudo desconectado. Não é? Concorda comigo? Vou pedir para desligar a câmera aqui para não me desconcentrar, Como tá? é que, Gentileza, fecha os como é que eu aumento microfones. essa tela? Tem como? Vou silenciar aqui, pronto. E de longa data eu fui entendendo que a etiqueta foi um diferencial na minha vida profissional. Que existem muitos profissionais, excelentes profissionais, com currículo impecável, que investem na sua profissão e não obtêm ou não desfrutam ou ainda não conseguem usufruir de um posicionamento de sucesso. O que é que falta para essas pessoas? Já parou para pensar que o problema pode estar aí no comportamento? Pois bem, de longa data, como eu disse, eu fui setorizando a etiqueta
e a etiqueta de uma maneira prática para o dia a dia, ou seja, como utilizar isso na minha realidade. Porque quando eu comecei a estudar a etiqueta, eu percebi que não existia um protocolo. Eu vi uma regra aqui, uma dica ali, e olha, gente, eu estava falando no início que regras na etiqueta é o que menos importa. Claro que importa saber sentar, saber ter uma postura coerente, sentar à mesa, sim, é muito importante, mas não é o fundamental. A etiqueta e a elegância, elas são universos muito profundos. E quando a gente entra, quanto mais a gente mergulha, mais a gente quer, porque você consegue obter sucesso disso, da sua vida, na sua vida como para você, como pessoa e depois para o outro. E olha, é um mergulho sem volta, porque você não volta mais a ser o que você era. Quando você sai desse mergulho, você percebe que você quer ir de novo, porque tem um universo ainda maior para você absorver. E hoje eu separei essa aula sobre etiqueta e elegância, basicamente para a gente falar sobre a mentalidade, como desenvolver essa mentalidade elegantíssima. Bom, como eu já havia dito, eu gostaria muito que vocês abrissem as câmeras, se apresentassem, né, falassem de onde vocês são, de onde vocês moram. É muito legal saber. Eu tenho muito interesse, porque é uma casuística para mim muito legal. Tirem as suas dúvidas, anotem, coloquem em prática, usem o chat e olha, eu falo, eu só quero essa aula, é uma aula, você vai ver, tem uma entrega enorme aqui, e o que eu mais quero é que vocês desfrutem, coloquem em prática isso. Não quero que vocês entrem aqui apenas para assistir uma aula, mas eu quero que vocês coloquem em prática, que vocês tenham esse compromisso com vocês, de colocarem em prática. E com certeza voltem para me dar um retorno, um relato, é muito importante para mim. Gente, etiqueta e elegância, eu sempre gosto dessa frase. Sabe aquele perfume gostoso que deixa um rastro no ar? Quando você realmente entende o que é etiqueta, o que é elegância, o que isso beneficia você, você consegue, você consegue ser uma pessoa tão magnética, tão encantadora, tão agradável, que é como um perfume bom, que você fica sentindo aquele rastro no ar. Mas o contrário, gente, uma pessoa que não tem sabedoria para se portar, não tem sabedoria no seu comportamento, o rastro que ela deixa é um rastro que não é agradável. E todos nós sabemos, se você estiver num ambiente e não tem um aroma gostoso, aquilo se torna insuportável. A gente pode até tolerar, mas é literalmente um esforço, gasta uma energia desnecessária. O que é elegância e etiqueta? Se eu te perguntar, fale uma única palavra, a primeira palavra que vem na sua mentalidade, na sua cabeça, na sua mente sobre etiqueta. Alguns vão dizer que etiqueta é frescura, é coisa de madame, e outros vão dizer que etiqueta é o que eu ouço, né? Ah, que é uma mesa posta muito sofisticada, cheia de utensílios, de itens que não sabe como utilizar. Isso também é etiqueta, claro que sim. Mas a etiqueta é a ética do dia a dia. Eu gosto muito dessa definição. A etiqueta e as boas maneiras, elas se referem às regras, às normas sociais que regem o comportamento, gente, nas mais diferentes situações. E olha, é a ética do dia a dia. Vem da palavra etiquette, do francês, que significa pequena ética, ética no dia a dia, como eu trato ao outro, como eu trato a mim mesma. Eu literalmente me relaciono com as pessoas. Isto é etiqueta. Então, eu quero que você tenha isso muito claro, se você puder fazer nota disso. A etiqueta, ela é muito além das regras. Ela tem a ver sobre valores, sobre aquilo que para você é realmente inegociável. Por isso eu falo, todo mundo tem que aprender etiqueta. Durante todo o meu discurso, durante toda a minha fala, durante as minhas aulas, no meu curso, nas minhas palestras, eu estou sempre falando sobre isso. Etiqueta para todos. É o que diferencia as pessoas hoje. Aliás, eu falo que é o que nivela as pessoas. Que não existe uma diferença, né? Outras pessoas falam, ah, etiqueta é coisa de rico, coisa de madame. Se eu tivesse que dar uma classe social, certamente seria a classe social menos favorecida. Porque elas é que precisa, essa classe, né, as pessoas que pertencem a uma classe menos favorecida, com menos possibilidades de estudo, de conhecimento, elas que precisam saber se relacionar
entrar, sair, transitar, para que as portas se abram para elas e gere mais oportunidade. E o que é elegância? Ao contrário do que muita gente pensa, que elegância é a roupa, é a marca, é luxo, posses. Elegância é o comportamento, é como você se porta, é como você realmente age, o seu gestual, o seu tom de voz, é olhar nos olhos, é saber cumprimentar as pessoas, é ter segurança e autoconfiança. E, gente, impressionante o quanto a autoconfiança ela está intimamente relacionada com a etiqueta e com a elegância. Para uma pessoa magnética, encantadora, ela tem autoconfiança, ela é autoconfiante, ela confia em si nas suas habilidades. Então, eu já começo a pensar sobre isso. Olha, eu falei que hoje vocês talvez iam sair daqui pensando, nossa, mas eu estou numa aula de etiqueta, estou ouvindo falar sobre autoconfiança, segurança, autoconhecimento. Exatamente. Lembra que eu disse, para quem chegou agora, etiqueta o que menos tem a ver é com regras e dicas. Mas eu vou contar para vocês uma história que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu sou fã, e eu espero que você desfrute dessa breve história, porque a história da etiqueta é muito profunda, mas eu vou deixar aqui uma palhinha para vocês. A etiqueta começou no Egito Antigo, não tem data sobre isso, sobre esse momento, então ela começou há milhares de anos atrás, e também na China Imperial. Porém, no Renascimento, lá na França, aproximadamente 1660, Luís XIV, o grande rei Sol, para quem gosta de história, ele que implementou a etiqueta que nós conhecemos hoje. Olha que interessante. Então, a etiqueta, ela tem um berço na França e no Renascimento. Tudo que a gente conhece hoje de sofisticado, nas referências sofisticadas, elas têm inspiração e a introdução delas aproximadamente nessa época. E o que que aconteceu? Luís XIV era um jovenzinho de 12 anos, 12 a 14 anos, quando ele assume o trono, porque o pai dele faleceu. E claro que naquela época a França estava em guerra, um país devastado pela guerra, um país pobre, porque estava destruído pela guerra. E a aristocracia, enfim, eles planejavam tirar a vida do jovem rei. Para quê? Porque eles estavam enfadados daquela situação. Um país em guerra, um país pobre, morrendo de fome, um rei de 12 anos. E Luís XIV, ele de maneira intuitiva, ele percebeu isso e ele se mudou para casa de caça. Era como se fosse a casa de praia. Ele ficava uma longa cavalgada de Paris, chamada Versalhes. E ali existia uma pequena casa, ele foi morar com a mãe dele. Depois a mãe também veio a falecer e ele tinha um irmão. E Luís XIV, gente, ele sonhou com uma França maior. E eu acho aqui algo assim, eu tenho para mim isso, que Luís XIV foi um homem que quando ele chegou, um rapaz, que quando ele chegou lá, era onde ele tinha um propósito, ele se conectou com esse propósito. Então, etiqueta e elegância tem a ver com o autoconhecimento de saber quem você é, o que você quer fazer, como você quer contribuir para a história. Sim, porque todos nós estamos contribuindo para a nossa história. E Luís XIV, ao entrar naquele universo, ele sonhava com essa França, ele começou a desenhar uma França que fosse, literalmente, gente, naquela época, ter essa mesma mentalidade é algo inspirável. Eu não acredito que seja uma coisa aleatória. Ele tinha uma inspiração, eu acredito, divina, de transformar a França no centro do mundo. Por isso ele se intitula como o Rei Sol, colocar a França no centro do mundo. E aí, ele não tinha dinheiro. E ele convenceu os reis da Espanha, da Inglaterra, entre outros, da Áustria, a fornecerem dinheiro, porque ele não tinha dinheiro, para construir Versalhes, o Palácio de Versalhes, que é o que existe hoje. Dizem os livros que ele tinha olhos e lábios sedutores. Olha que coisa interessante. E ele conseguiu esse dinheiro. E nesse momento ele constrói Versalhes com toda a pompa. Ele disse: Olha só, você me fornece dinheiro, eu deixo você morar com toda a pompa, mas em contrapartida eu quero reinar de maneira absoluta. Olha só, as pessoas deram dinheiro, começaram a morar. 700 quartos tinha em Versalhes. Chegaram a morar mais de entre 3 e 5 mil pessoas. E aí que entra a etiqueta. Ele viu que esses nobres, ricos, endinheirados, eles só tinham dinheiro.
E não tinham nenhuma cultura, nenhuma educação, não sabiam como reverenciar o rei, não sabiam como sentar à mesa, era aquela baderna. Você imagina como deveria ser? E ele falou para as pessoas: não, é o seguinte, eu vou instituir aqui os processos, protocolos de convivência, mas ele não colocou isso, olha que interessante, como uma obrigatoriedade. Mas imediatamente ele desenvolveu uma mentalidade nas pessoas, e as pessoas todas começaram uma corrida para aprender etiqueta. E por isso tem todo esse glamour, toda a mentalidade diferente da história, né? A França é o que é hoje, é o que já foi, né? É o que continua sendo. Quando a gente pensa em sofisticação, a história é muito grande, né? É longa, eu não vou aqui contar, não vou me estender, mas pensa hoje, quando a pessoa pensa numa sofisticação, uma lua de mel, Paris, diamantes, champanhe, chantilly, tudo isso vem da França. Então, tudo que a gente tem hoje como sofisticado tem a origem na França. E olha que interessante, sofisticação é um estágio acima da elegância. Tudo que é sofisticado é muito mais do que elegante. Então, a história da etiqueta ela é linda, né? Eu sempre falo, é um caminho de virtudes. A história da etiqueta é um caminho de virtudes. Mas, lógico que lá atrás também tem uma historinha que não é muito bonita, que a etiqueta ela foi feita para separar, literalmente, quem era rico e quem era pobre, porque os bárbaros, os camponeses, quem vivia no campo, não tinha acesso a todo esse glamour. Então, por isso, também tem aí essa história do ranço, de que etiqueta é coisa de madame, de gente chique, de gente rica, e que etiqueta não é para mim. Mas hoje, gente, em tempos atuais, a etiqueta é para todos. A história da etiqueta ela é linda, ela aconteceu lá atrás, ela tem uma parte triste também. Mas e hoje? Como utilizar a etiqueta nos dias de hoje? Foi o que eu setorizei. Todo o compilado de mais de 20 anos estudando etiqueta para transformar em 8 setores dentro de um método que facilita a vida e o convívio de todos nós. Eu gosto muito de falar sobre a etiqueta para o terceiro milênio. Já ouviram falar sobre isso? Sobre inteligência social? Inteligência social é aquela história, eu sempre falo do QI, QE e QS. Ou seja, coeficiente de inteligência, coeficiente emocional e coeficiente social. Já não basta mais ter um QI elevado. Já não basta mais também eu só ser inteligente. É preciso ter inteligência, é preciso saber se relacionar, ter conhecimento, inteligência de como relacionar no social e também a inteligência que conecta as pessoas, que é a etiqueta para o terceiro milênio, e é a inteligência social, o coeficiente social, que é o QS. E o que seria isso? É usar a etiqueta para você ser ainda melhor. Como ser ainda melhor, Luciane? Eu estudo, eu dou um duro, eu invisto. Como ser ainda melhor? É um desenvolvimento, é um processo de lapidação, e quero já te dizer, te adiantar, que é um processo de lapidação todos os dias, diário. Assim como um diamante, quanto mais polido, ele começa como um átomo de carbono, ele vai sendo polido, lapidado, polido. Quanto maior a lapidação, quanto maior o brilho, maior o seu valor. É exatamente sobre isso. Hoje, como fechar aquele negócio que a gente tanto quer? Vamos falar do mundo corporativo, do mundo dos negócios. Como eu posso estar fechando um negócio? Vamos dizer, eu tenho muitas mentoradas, muitas pessoas que me procuram, são mulheres e homens da área de vendas de imóveis de alto padrão. E eles, às vezes, não têm ali todo um potencial de venda, têm bons clientes, mas falta habilidades sociais para comportamentais, as famosas soft skills, para você ir lá, fechar o negócio e realmente usufruir do seu trabalho com dignidade, porque lembra que etiqueta é a ética? A gente está falando aqui de coisas verdadeiras, de coisas que são reais, sem usar como falsa, porque eu sempre digo que as máscaras caem. Não adianta passar aí de etiquetada, de etiquetudo. Se não houver sinceridade, as máscaras vão cair e a dura realidade vai chegar. Quer conseguir o emprego dos sonhos? Quem não? Quer conseguir o relacionamento amoroso dos sonhos, o relacionamento da amizades? Ai, olha, eu estou no mundo, você não sabe de onde eu venho. Eu acredito no que você me contar, mas eu quero que você saiba que é possível você mudar
a chave da sua vida, o rumo da sua história, se você quiser, usando princípios éticos de modo inteligente, de modo saudável, em prol das relações. E é sobre isso. Então, nós precisamos ressignificar a etiqueta. Eu sempre estou falando que a etiqueta tem mais a ver com o outro do que comigo. Então, como me conectar com o outro? E não é conectar só de social, sabe? Conectar com o coração, mesmo que você tenha um contato só profissional com aquela pessoa, mas é uma conexão, é uma fidelidade. É muito especial. E isso só é possível, gente, quando a gente considera o outro. Uma palavra em moda, uma palavra em alta, que é a empatia, e realmente a empatia, principal conceito dela, nós encontramos na Bíblia, quando Jesus Cristo disse amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo não é morrer de amores, apaixonada pelo outro, mas antes é fazer exatamente o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu só faço para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. É ter essa linguagem, essa leitura dos ambientes e quando você estiver conversando com alguém, como é que essa pessoa está se sentindo? Onde que essa conversa vai chegar? Sabe, ter essa empatia e não ficar olhando na notificação o tempo todo do Apple Watch, mexendo nas joias. Não é, isso não é etiqueta, isso não é elegância. Isso não tem nada a ver com etiqueta e elegância. Gente, apareceram umas imagens aqui que não estavam. Vocês estão vendo? Que estranho, mas vamos seguir. E eu sempre digo, quer saber se alguém é elegante? Coloque-o à mesa. A etiqueta mesa, dentro do meu módulo, eu tenho um módulo destinado somente para etiqueta mesa. Eu sempre falo etiqueta mesa, é a menina dos meus olhos. E lá dentro do módulo, eu acabo sempre, eu compartilho, lá dentro do meu curso, eu compartilho nesse ambiente íntimo com as mulheres sobre como tudo começou, a minha história de cura, a minha história de superação e o quanto essa história, uma história de cura, contribuiu para que hoje eu realizasse o meu propósito. Então, a mesa, ela é um palco da vida real, porque já parou para pensar que a mesa que nós estamos cara a cara, existe um enfrentamento. É na mesa e na cama que nós temos intimidade. É a mesa que nós sentamos aproximadamente 1,5 metro. É a mesa que nós conseguimos nos conectar com as pessoas. Pelo menos ali deveria existir diálogos profundos, diálogos leves, diálogos de uma maneira em que nós consigamos saber as preferências, inclusive do que você gosta, não gosta, como foi o seu dia, como foi o seu ontem, quais são os seus sonhos. A mesa não é local para discussão. A mesa é local de bênção. Eu falo, é o pão da presença de Deus, é ali que tem comunhão. Jesus Cristo sentou-se à mesa com os seus. Ali houve um ensinamento muito nobre do quanto a elegância à mesa, muito além das regras, mas é na mesa que nós sabemos se nós sabemos, que nós podemos servir as pessoas. A gente falando em servir, 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 é a mesa. Que antes de servir o meu copo, eu pergunto para quem está ao meu lado, aceita, posso te servir? E não é para visita, gente. É para fazer isso com os nossos. E eu sempre digo, é muito fácil sair de casa e ser elegante. É fácil demais. É só fazer meu curso, você aprender tudo. Porém, viver isso é ter uma luzinha e ter uma mentalidade. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Como desenvolver essa mentalidade. Tendo esses conceitos que eu estou passando, mesmo resumidamente, de uma maneira muito básica, mas já perceberam a profundidade que isso tudo causa? É saber, literalmente, quer saber se alguém é elegante? Sente-o à mesa. Se ele sabe tratar bem um garçom, se a pessoa sabe agradecer uma refeição que foi feita, sabe elogiar a refeição, porque a maioria não faz isso, concorda comigo? As crianças não sabem agradecer. Mamãe, obrigada pela comida. Tia, né, a secretária, a cozinheira, quem é que fez, muito obrigada. Agradecer um garçom, agradecer alguém que serviu um prato para você, alcançou uma taça, uma jarra, um copo, um talher. Agradecer a companhia. Já parou para pensar? Você agradece a companhia dos seus à mesa no dia a dia? É uma bênção isso, ter com quem sentar à mesa, ter com quem partir o pão. Nós estamos reproduzindo o exemplo mais nobre para os cristãos, que é sentar à mesa. Benefícios de adotar um comportamento elegante. Olha, apareceram uns riscos aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo esses risquinhos que apareceram? Dois riscos verdes não estavam aqui, mas não estão atrapalhando a aula, nós vamos prosseguir.
Quais são os benefícios? São muitos. Eu enumerei aqui os 5 principais, mas assim, gente, são muitos, incontáveis. Quais são os principais? Aumentar a sua autoconfiança e autoestima. A pessoa que sabe as regras, então saber as regras importa? Claro que sim. Não é o fundamental. O fundamental é saber como você trata o outro. Mas para você tratar bem o outro, é fundamental conhecer as regras. É a prática antes da teoria, basicamente. Aumenta a sua autoconfiança, a sua autoestima. E com isso, nós somos pessoas mais seguras. E uma pessoa segura, ela é uma pessoa encantadora. Ao contrário, uma pessoa insegura que está ali se escondendo, que não olha nos olhos, ela não encanta ninguém, gente. Muito pelo contrário, ela só perde oportunidades na vida dela. Gera respeito, uma pessoa que chega, entra no ambiente, olha nos olhos, sabe cumprimentar, ela literalmente é uma pessoa respeitada, ela é ouvida, ela tem as suas ideias compradas, seus produtos, seus serviços. A etiqueta e a elegância, elas literalmente, eu sempre falo sobre isso. Quem estava aqui nas outras aulas sabe o quanto eu falei sobre a importância delas, da etiqueta e da elegância, para que você chegue e as portas se abrem no automático. Essa abertura no automático, você entra, desfruta do ambiente e sai de maneira tranquila. É exatamente sobre isso. A etiqueta elegância ajuda a melhorar os relacionamentos, sim, porque uma pessoa elegante, ela sabe quando falar, sabe também que o silêncio é altamente elegante. E por isso ela atinge sucesso. Ela desfruta de um posicionamento que muitas pessoas que têm sabe, conhecimento, que têm títulos, que têm currículo, que são estudadas, têm dinheiro, não usufruem. E fala, concorda comigo que muito mais importante do que ter posses é ter um bom nome, é ter o respeito das pessoas, é ser ouvida, é ser escutada e ao mesmo tempo saber quando falar, inclusive saber as regras é importante até mesmo para saber quando quebrar as regras, que toda regra tem a sua exceção, não é mesmo? Qual é a importância da gente ressignificar a etiqueta como inteligência em prol, na inteligência social, como etiqueta do terceiro milênio, em prol do prestígio e do sucesso profissional? Eu sempre falo que é fundamental adaptar a etiqueta, a elegância, quando eu digo sobre quebrar regras, sobre adaptar para as mudanças socioculturais, é fundamental. Então, existem, dentro do Brasil, nós temos, né, as regiões e cada região tem as suas particularidades sociais, culturais. Vamos dar como exemplo o beijinho, né? Num determinado estado é um beijinho, 2 beijinhos, 3 beijinhos, e agora? Então, saber adaptar diante desse contexto social, respeitando as diferenças culturais, gente, isso é extremamente elegante, tá? Isso faz com que haja uma inclusão, flexibilidade, isso mostra como uma pessoa empática. E isso envolve repensar, sim, as regras existentes. Eu sempre digo, não é para engessar ninguém, a etiqueta, ela não está aqui para ser uma coisa ferro e fogo. Eu acho que isso é o que tem mais despertado nas pessoas quando elas começam a ouvir, nas pessoas que me seguem, nas pessoas que são adeptas ao poder da etiqueta e da elegância, esse tom de voz de que a etiqueta ela não é uma obrigatoriedade. É importante saber, mas é mais importante você ser existir de uma maneira elegante. Muito além só de saber, de parecer elegante, mas é você ser, tratar a você com gentileza, tratar a você com bondade. Hoje pela manhã no meu trabalho, nós tivemos um momento, todas as segundas-feiras nós começamos a semana falando, e eu dizia exatamente sobre isso, da importância da gente ser gentil conosco, para que nós sejamos depois com os nossos clientes. Importante ser gentil com o nosso colega, porque não adianta, olha, protocolos, experiência ao cliente, eu amo isso tudo, adoro. E dentro da minha clínica eu pego pesado em relação a isso, no sentido de, é uma cultura. Pode ser o melhor profissional, mas se não estiver adaptado dentro da nossa cultura, não vai dar certo. Eu não posso permitir que essa cultura de quase 30 anos, 3 décadas sendo desenvolvida venha ruir porque alguém pensa diferente. Então, cultura é cultura e respeitar a cultura é fundamental. Então, existe a minha cultura, existe a sua cultura, existe o que é inegociável para você, existe o que é inegociável para mim, mas a gente entender essas diferenças e se adaptar é extremamente elegante. Eu diria que é sofisticado.
Então, eu sempre digo, essa é uma carta na manga para as relações pessoais sem trunfo, tá? Nada de blefar. É de maneira original, é ser você, do seu jeito, na sua melhor versão, dentro da sua originalidade, dentro do seu jeito. É sobre isso. E isso pode salvar, eu falo assim, na mesa, né? A gente reconhecer, saber as regras é importante e pode até salvar a sua reputação. Concorda que quando a gente está estressado, a gente está num ambiente, não sabe como se portar, o que fazer, ai meu Deus, aquele desconforto só faz com que a gente sinta uma única coisa, querer ir embora, sumir daquele lugar. E com isso, muitas oportunidades são perdidas por falta de segurança, por falta de autoconfiança. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, tenha a aparência de uma pessoa de sucesso. Ah, o dress code importa? Claro que sim. E tem um jeito certo? Não, não tem um jeito certo. Tem o seu jeito, adaptado de uma maneira coerente para você estar adequada aonde você estiver inserida. Se você não estiver adequada, minha sugestão, não vá. Ou se adeque e vá. Exatamente. Porque ser elegante no dress code, ser uma pessoa de sucesso, tem sim, envolve sim você estar adequada dentro do seu estilo, dentro das suas preferências, mas sendo você do seu jeito. Olha, gente, só um pouquinho, tô dando uma olhada aqui no nosso chat. Tem gente conhecida, ai que delícia. Olha que legal, olha. A Karen está dizendo que ela era elogiada. Ninguém sabia definir. Ah, perdão. Desculpa, uma sócia era sempre elogiada. Ninguém sabia definir o que ela tinha de especial. Era a presença dela. Hoje eu sei, era elegância. E não é gostoso? É como um perfume que fica no ar. Que cheirinho bom. A gente quer sentir de novo, de novo. Ai, que delícia. Olha só, era surreal. Quando ela chegava, nós sabíamos e todos ficávamos encantados com a postura, com a delicadeza. Gente, é sobre isso, é sobre marcar a vida das pessoas. Eu acho isso muito interessante, sabe? Eu estou lendo aqui, a gente já volta. Vou ler com calma depois, adorando, adorando receber esses relatos, porque é exatamente sobre isso, né? O quanto a etiqueta elegância abre portas. Tem pessoas que recebem uma promoção, sempre falo, meu currículo ele contrata. O sorriso mantém, fecha o negócio, mas o comportamento demite. Isso é muito sério. E, ai, Luciane, mas eu não sei como agir. Finja que sabe. Aprenda as regras, aprenda os protocolos, finja até parecer natural, porque acredite, isso funciona. Eu sou prova disso. Já não vou ficar repetindo a minha história aqui, nas outras aulas eu falei um pouquinho mais. Mas, gente, eu sou dentista e eu preciso falar do impacto do sorriso na etiqueta e na elegância. Será que tem a ver? O que que vocês acham? Será que tem um jeito certo de sorrir? Tem que sorrir para tudo. Até que ponto eu posso sorrir? Gargalhada, posso, não posso? Existem tantas dúvidas, ou você nunca parou para pensar? Eu vou falar de uma maneira muito resumida aqui sobre o sorriso, qual é o meu, literalmente, eu falo que ele é o veículo da alegria, que é através do sorriso que a gente expressa alegria, né? Eu sempre falo, tem dois lugares que não pode faltar brilho de jeito nenhum. Quanto mais, melhor, nunca vai errar. Nos olhos e nos dentes. Porque um sorriso iluminado, ele ilumina o mundo. E é muito, e o coração alegre, né? Ele formoseia o rosto, mas na verdade é o sorriso que dá essa formosura para o rosto. E não há beleza, gente. Não há beleza que sustente uma cara fechada. Não há posses, não há roupa grifada, não há que aguente um rosto fechado, uma cara feia. E olha que tem, hein? Concorda comigo? Uau! Uau, meninas lindas, lindas, cara feia, arrogante, mulheres lindas que poderiam usufruir de um outro posicionamento, ninguém suporta ter por perto, porque você abre a boca, abre para falar mal dos outros e não para sorrir. O silêncio, um sorriso, eu falo que a turma adoece. Silêncio, sorriso, são altamente elegantes. Mas, enfim, vamos falar do sorriso. Até que ponto eu posso sorrir? Geralmente, o sorriso é muito bem-vindo, em todo tempo. Sorriso de lábios, sorriso social, que é lábios com dentes,
Gargalhada somente, gente, para ambientes extremamente íntimos, sério. Agora, em cargos de chefia, não é bem visto um superior sorrir muito. Geralmente, um superior, eles sorriem mais quando eles querem fazer uma forma de cortesia, sabe? Demonstrar gratidão pela pessoa, pelo colaborador, que foi um bom colaborador. É algo nobre. Então, uma pessoa, uma mulher que se ocupa, se você quer, ou se você está num cargo de chefia, cuidado, porque pessoas com cargo elevado que sorriem demais, elas são vistas como inseguras. Então, o sorriso ele tem que saber. Olha só, tem etiqueta para o sorriso? Claro que sim. E a etiqueta do sorriso é essa. Em ambientes íntimos, claro, fique à vontade, pode gargalhar, é a coisa mais gostosa, ouvir alguém rindo, né, de maneira natural. Porém, ambientes sociais, ideal que não fique gargalhando, tá? Ambiente social, a gente fala da distância social. A distância social é uma distância que eu não posso atrapalhar a mesa do lado. Se eu estou aqui num restaurante com a minha melhor amiga, kkkk, num ambiente íntimo. Porém, do lado está acontecendo um negócio, um ambiente de negócios. Do outro, já parou para pensar que a pessoa pode estar ali passando um pós-luto, um pós-divórcio, uma tristeza, alguma coisa, um diagnóstico, e aí é irritante ver alguém rinchando. Então, gente, quando eu falo ambiente íntimo, é íntimo dentro de casa. Agora, estou com uma amiga íntima no ambiente social, tem que saber sorrir. Se eu estou em um ambiente profissional, eu sou, em qual cargo eu ocupo aqui? Então, gente, e é muito importante ter esse conhecimento. Eu sempre falo que ser uma pessoa espirituosa, uma pessoa leve, uma pessoa é, é um dom, é literalmente um presente para quem convive. Ser uma pessoa agradável, chegar e cumprimentar as pessoas no dia a dia. Todos os dias você chega no seu trabalho, eu chego todos os dias no meu trabalho. E eu vou cumprimentando da hora que eu desço do meu carro, as pessoas que estão passando, porque eu dou o tom. E olha, isso é muito sério. Nós mulheres, nós damos o tom da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho. A gente quer muito que o outro faça, a gente espera muito que o colega nos cumprimente. Ah, mas se no dia do bom dia tá com a cara feia, contagie. Contagie a pessoa. Contagie. Seja um veículo, seja aquela pessoa que espalha sementes, e sementes boas, que vão cair numa terrinha boa. Tem umas terrinhas que não são boas, está tudo bem, a terrinha é dele. Você é uma semeadora de sementes. E aquilo que brotar, você pode nunca saber, mas você contribuiu para algo nobre na terra. Isso é impactar o mundo, isso é impactar a vida, é deixar, é ser uma marca, literalmente assim, impactar o universo de maneira positiva. E olha, você também pode ser elegante, eu sempre falo, o ano está acabando e eu recebo relatos dentro do meu perfil de mulheres que, Luciane, por onde eu começo? O que que eu faço? Vou te falar. Se você quer, ainda este ano, terminar o ano com uma mulher literalmente diferenciada, talvez aquilo que você sempre quis e não conseguiu, eu tenho preparado com muito empenho. Há mais de 20 anos, de uma maneira autoral, compilando com os estudos, com pesquisas, com a parte que realmente estão aí para comprovar o impacto do comportamento, né, no posicionamento de uma pessoa. Então, eu quero te apresentar com muita honra essa relíquia, esse diamante meu para você, que é o meu método e o que eu preciso, o que eu entrego nele, e é tudo o que você precisa para se destravar. Então, conhecendo o OPE. O que é o OPE? O poder da etiqueta de elegância. Esse nome não poderia ser outro, porque, como eu sempre digo, a etiqueta e elegância são ferramentas poderosas de desenvolvimento humano para todas as pessoas que queiram se posicionar. E ainda em 2025 dá tempo? Claro que sim. Nós estamos aproximadamente a 70 dias, né? 50 dias para o ano terminar. Exatamente, 50 dias hoje. Já parou para pensar? 50 dias. E semana passada, uma mentorada que adquiriu o curso, ela terminou o curso em uma semana. É um curso para você fazer em 8 semanas. Mas esse curso, ele é essa jornada de 8 semanas, porque eu setorizei o poder da etiqueta e da elegância
de uma maneira para você alcançar um posicionamento com segurança, para você ter uma elegância autêntica. E olha, tem muita informação para você desenvolver o seu repertório social. Porque sim, gente, não existe elegância sem repertório, tá? Não tem. A gente tem, sem conhecimento não existe repertório. Então, se você quer desfrutar de uma jornada elegante, tenha, considere se alimentar de várias informações. E aqui dentro do meu curso é um conteúdo riquíssimo para que você leve o seu repertório social. Eu sempre falo, a gente não tem que ser essa bichona. Aquela que chega que não é nada elegante, sabe tudo, fala tudo, só ela que sabe, só ela que. Não. Mas nós temos que saber um pouquinho de cada coisa. Para ser uma pessoa bem situada, bem posicionada. E dentro desses 8 módulos, para você fazer em 8 semanas, mas que você tem isso vitalício, o primeiro módulo, como usar a etiqueta moderna para você se destacar de forma natural. Ou seja, no dia a dia, onde eu vou, onde eu venho, para onde eu sou convidada, como usar isso no meu dia a dia de uma forma natural, sem ser engessada. É ser você do seu jeito na sua melhor versão. O segundo módulo, e todos os módulos têm o e-book, são e-books autorais, que eu fiz para vocês. Então, tem material de apoio. O segundo módulo é como desvendando o segredo do comportamento elegante. Gente, isso aqui é um curso que eu falo que só por ele, o segundo módulo, ele já valeria a pena. Por quê? É um módulo muito prático. O primeiro módulo é aquele módulo que você vai entender o contexto. Tudo isso que eu falei aqui, gente, é a pontinha, sabe, daquela pelezinha só que está descamando? Sim. Não tem como eu te entregar tudo em uma hora. Mas eu tenho tudo isso para te entregar em 8 semanas. Então, mas tem gente que maratona. As mulheres falam para mim, Luciane, eu começo a assistir, eu não consigo parar. Aí outra me fala, olha, estou em São Paulo, vim para um evento aqui, já fez o curso. Como o curso está lá? Ai, antes de sair para o evento, eu coloquei aqui a sua aula, né, no módulo de etiqueta social, que são 30, 40 aulas em cada módulo, gente. São aulas gravadas, são aulas que você pode ouvir na velocidade que você quiser, no tempo que você quiser, quantas vezes você quiser. Então, o primeiro módulo é esse módulo onde a gente desmistifica, imerge para essa mentalidade de como usar a etiqueta moderna para se destacar hoje. Aí, o segundo tem um módulo prático, que esse módulo é literalmente um mini curso. Neste módulo, você vai aprender os segredos de postura, da fala, de gestos, as atitudes que vão comunicar elegância, e, inclusive, o que não fazer, o certo e o errado, para que você já tenha esse confronto. O que eu devo fazer? Uau, eu estou fazendo exatamente isso, eu não posso mais fazer assim no segundo módulo. Aí, o terceiro módulo é um módulo grandioso sobre etiqueta social. É o comportamento na na esfera social, a arte de criar relacionamentos. É a arte de se conectar, como criar vínculos e vínculos verdadeiros. O quarto módulo, como eu já disse, etiqueta mesa, é outro módulo extenso sobre etiqueta mesa. Aí são regras, dicas, tudo para você que quer saber se posicionar à mesa. Vários módulos, várias aulas, Você ali você tem aulas, videoaulas de como montar mesa, do café da manhã, do brunch, do café da tarde, chá da tarde, mesa formal, mesa informal, o que usar, o que não usar. Gente, é um módulo que você não tem noção a riqueza deste módulo. E é um módulo que eu gravo, todas as aulas são gravadas por mim, comigo, dentro da minha casa, com muita qualidade, e realmente é um módulo muito rico. E aí eu falo sobre a minha história, a minha jornada, como tudo começou, e o quanto isso impactou a minha vida nessa história de cura, o quanto Deus tem operado na minha vida, não só na minha vida, mas usado a minha história para impactar a vida de milhares e milhares e milhares de mulheres. Isso traz muito sentido para mim. Por isso estou aqui de uma maneira, literalmente, muito despretensiosa. Eu falo que eu não me canso de falar sobre esse assunto. Mas seguimos para o quinto módulo, um módulo sobre a arte de receber bem. Quer ser uma boa anfitriã? Quer aprender os segredos de encantar os seus convidados? Olha, tem tanto conteúdo nessa aula, nesse módulo. E aqui nós continuamos com a parte prática do receber bem, sobre as mesas. É muito grande, gente. É muito extenso. Tem e-book
para você, material de apoio, com imagens para você salvar, ensinar sua funcionária como arrumar mesa para você, você que tem funcionário em casa, como desenvolver essa cultura dentro da sua família, deixando isso um legado para sua casa. É história de mães, tenho histórias lindas de mães que falaram, você eu comprei um curso, mas eu não sabia que ia impactar a minha maternidade, que ia melhorar o meu relacionamento com as minhas filhas, que ia melhorar o relacionamento com o marido. Gente, é muito especial. O sexto módulo é um módulo para as mulheres que gostam de etiqueta, de imagem feminina. Então, tem tudo sobre nossos atributos aí dentro da nossa feminilidade, como vestir, falar, como ser uma mulher magnética, como encantar, como influenciar as pessoas. Todo mundo quer influenciar, não é mesmo? Hoje, todo mundo quer ser influencer. Ou seja, todo mundo quer ser vista, todo mundo quer ser lembrada, todo mundo quer ser valorizada, considerada, convidada. Então, dentro desse sexto módulo, é um módulo destinado para você que quer influenciar, quer literalmente se posicionar como uma mulher de sucesso, uma mulher de valor, atingir um nível superior da sua jornada, da sua vida, do seu trabalho, seus relacionamentos, namorado, marido, enfim, de maneira ética, hein, meninas? Tudo de maneira ética. O sétimo módulo é um módulo que eu gosto demais, que é o módulo de comunicação. Concorda comigo que se eu não passasse credibilidade, vocês não estariam aqui? Então, como se comunicar de maneira elegante, de maneira assertiva, é um módulo extremamente valioso e eu percebo dentro do meu perfil que todos os posts que eu falo sobre vocabulário, ou seja, sobre comunicação, são os posts estáticos que atingem milhares e milhares de visualizações, de compartilhamentos, de curtidas, de comentários, ou seja, todos nós precisamos nos comunicar e quais são as maneiras corretas, qual é o impacto das palavras, qual é o impacto do tom de voz, como que o meu gestual, quanto que isso fala por mim. Está tudo muito bem esclarecido dentro do módulo sétimo. O oitavo módulo é o módulo perdão, gente, o sétimo módulo é o módulo de etiqueta corporativa e de negócios. O oitavo que é o da comunicação, que é o módulo que eu gosto muito. E o sétimo, voltei aqui um pouquinho com toda... obrigada por me entenderem o posicionamento da etiqueta e a imagem corporativa. Então, são protocolos dentro do trabalho. Tudo que envolve ali, vamos dizer, até o dress code dentro do trabalho, hierarquia. Eu vou para um jantar, para um almoço de negócios, quem paga a conta, o que é que eu faço, se eu sou uma pessoa que reserva a mesa, quem que reserva a mesa, quem que chega primeiro, posso tomar bebida alcoólica, não posso tomar bebida alcoólica no almoço de negócios, como que eu me porto no almoço de negócios. Um exemplo. Isso é uma das pinceladas que existem ali. Agora tem algo inédito que eu nunca havia feito, e estou fazendo, aproveitando agora o final de ano, que é um bônus, assim, literalmente poderoso, que é o Elegance Day. E o que é o Elegance Day? Elegance Day serão dias destinados para que nós façamos uma imersão de etiqueta e elegância, e que nesse dia nós vamos falar somente sobre etiqueta e elegância, ao vivo, na prática, gravado aqui pelo Zoom. E essa imersão, ela vai reunir os ensinamentos mais profundos. Claro, que para eu falar sobre isso, você tem que ter feito todo o curso. Porque senão é como chegar aqui e começar a falar em outro idioma. Você vai pegar algumas palavras, não vai conseguir fazer um contexto, não vai ser rico, não vai conseguir desfrutar de todo esse conhecimento. É muito vasto, gente. Essas 8 áreas que eu setorizei, etiqueta na prática, elas são poderosas para te diferenciar. É um caminho lindo. Você mergulha e sai com uma nova mulher, mas sendo você mesmo. É do seu jeito. Então, essa imersão é algo que transforma a nossa essência. E essa transformação, você não estará sozinha. Não precisa ter medo. Eu estarei com você, juntas, lado a lado. Teremos aí um ano de acompanhamento, um ano para você se sentir segura, preparada para ocupar qualquer ambiente, com toda a graciosidade, assim como a Bíblia diz que uma mulher sem graça, ela é vã, né? Aliás, que a beleza é vã, mas que a graça é o que realmente embeleza uma mulher. E eu quero te ensinar a usar a elegância não como um luxo, mas como esse poder. O tempo todo eu estou falando, a etiqueta e a elegância são ferramentas poderosas de desenvolvimento humano e que não é apenas
para pessoas ricas, mas é para todas que queiram evoluir seu nível de conhecimento, de conexão com as pessoas. E eu acredito tanto no OPE, gente, que eu te convido a entrar dentro desse meu módulo, desfrutar, e por 7 dias, se você quiser o seu valor, seu dinheiro de volta, ele é uma garantia incondicional que será devolvido. Não, nunca precisamos devolver, porque as pessoas entram e se apaixonam. E com certeza é algo de muito valor. Então, essa é uma garantia, porque eu quero que você aprenda, que você se eduque, que você tenha aí um legado com uma marca pessoal. Então, olha só, somente neste mês, neste mês, a Black Friday está aí, né, a Black Elegância, a Elegância Black, eu decidi oferecer essa oportunidade para todas as mulheres que queiram se aprofundar nesse contexto. Então, o curso é uma oferta, né, que tem o curso gravado, que serão 8 módulos, 12 meses de acesso ilimitado ao conteúdo. Tem 8 e-books, são e-books com todo o conteúdo. Então, o módulo 1 tem o e-book dele, o módulo 2, assim sucessivamente. Todos os módulos têm o seu e-book. E 12 meses de comunidade, de acesso à minha comunidade comigo. Como eu disse, você não estará sozinha, eu estarei com você por esse período de tempo de 12 meses, e eu acredito que para sempre, porque marcar a vida de uma pessoa é para sempre. Por apenas, gente, 1.165 reais, 165,17, ou seja, de 2.500 está por 1.600 reais. 1.600 à vista, ou 12 parcelas de 165 reais. Eu sempre falo, o que é 165 reais? É uma escova e um manicure. E olha lá, num salão mediano. A duração disso é muito efêmero. Agora, por um conteúdo transformador que transforma a sua vida, a sua casa, a sua família, o valor disso é inestimável. E ainda nós temos lá no módulo da comunicação elegante, nós temos um bônus com a Nayara de Andrade, que é uma estrategista e comunicadora. No módulo 7, sobre a etiqueta, no módulo 6, etiqueta e imagem feminina, nós temos a Juliane Barroso, com um módulo sobre o guarda-roupa da mulher elegante, como otimizar peças, tem material de apoio para você montar mala de viagem. Então, tem muita coisa lá dentro por apenas 12 parcelas de 165,17 ou 1.600 reais à vista, para uma transformação de vida. Gente, e o mais legal é que amanhã você já está diferente. É uma coisa que não vai demorar meses, igual vou para uma aula de idioma, vou demorar meses para me diferenciar, para começar a me aculturar, para falar. Não, é rápido. Por isso que tem mulheres que maratonam e ficam o dia inteiro assistindo e em uma semana fizeram o método. Eu fiquei impressionada. Falei, como assim? Lógico que vai voltar, vai assistir as mesmas aulas várias vezes, e é para isso mesmo. Você tem 12 meses de acesso ilimitado ao conteúdo. 12 meses de acesso comigo na comunidade. 8 e-books e 8 módulos, onde eu setorizei todo esse compilado de mais de 20 anos de estudo e que eu tenho aplicado, gente, na minha prática e tenho colhido resultado. Resultado na vida profissional, na vida pessoal e na vida social. Então, este é o poder da etiqueta e da elegância. E se você quiser ser essa mulher mais admirada por onde passar, uma mulher admirada, influência, exercendo prestígio, obtendo sucesso, você escaneia esse QR Code. Também depois meu suporte vai deixar dentro dos grupos para vocês. E com certeza nós vamos nos encontrar com mulheres ainda mais elegantes. Então, agora, eu quero deixar aberto esse espaço para a gente conversar. Dúvidas, muitíssimo obrigada. Quero que você, eu vou cancelar o compartilhamento e eu gostaria, um pouquinho, aqui, estão conseguindo, mulheres,
Quem gostaria, tem alguma dúvida? Podem abrir os microfones. Esse tempo é um tempo de qualidade para nós agora. E aí, no chat, alguma dúvida? Gostaria que vocês mandassem aqui. Gente, todo esse conteúdo. E aí? Olha só, a chefe percebeu que faltava lapidar algo no comportamento dela e ela, infelizmente, não foi promovida. Ah, é muito linda aqui essa história do filme, né, gente? Uma linda mulher. É algo assim que a gente tem ali aquela doçura, né, da Julia Roberts. E realmente lembra muito isso. Ficou chocada com a origem. Gente, nenhuma dúvida. Olha só, preciso urgentemente lapidar o meu comportamento nesse quesito. Todos nós precisamos. Não pensem em vocês que eu sou perfeita. Não, não sou perfeita. Não pensem em vocês que eu sou perfeita. Ninguém é perfeito. Nós estamos numa caminhada evolutiva todos os dias. É como ter aquela luzinha piscando, sabe? Verde, amarelo e vermelho. Hoje eu fui bem. Poxa, hoje eu não me saí tão bem. E ter essa consciência de que eu preciso melhorar. E saber, nossa, hoje eu fui muito mal, aquilo foi horrível. Fazer a mesa redonda do eu, quem conhece Augusto Cury já deve ter ouvido ele falar. Eu gosto muito quando ele fala sobre a mesa redonda do eu, que é você, para quem não sabe, você ressignificar dentro de você, você reconstruir uma cena. Ah, e hoje eu fui mal, eu falei de um jeito que não foi legal, eu fiz algo que não foi legal. Volta aqui dentro da sua cabeça e faz esse exercício. Como que eu deveria ter feito? Gente, isso é um treinamento, é treinar a si mesmo. Isso é um processo de autoconhecimento, de evolução. Então ninguém nasce pronta. E a boa notícia, que ninguém nasce elegante, que a elegância se aprende. E eu quero te ajudar. E de alguma forma, Luísa, Luísa pode falar. Ah, yo Pode hablo falar. español. Buenas noches. Espero que Oi? se entienda un poco mi español. Eu não estou te ouvindo. Buenas noches. Acho que ela. Luísa? Ah, buenas noches. Ah, buenas noches. Ah, De onde hablo você é? español. Espero Ah, mi español se entienda un poco. o meu espanhol é muito pequeno. Más no hablo portugués, más entiendo portugués. Ai, muito bem. E você é de onde? Colombia, Desculpe? Colombia. Ah, da Colômbia. Muito bem-vinda, Luísa. É a sua primeira aula aqui ou você já participou das demais? Ah, es mi primera aula, más vengo siguiendo sobre este curso y quería agradecer por que hoy llegó el link al grupo donde yo me había inscrito antes y quería dar las gracias por esta aula y por la oportunidad de escucharla y de participar en ella. Muchas gracias, doctora. Muitíssimo obrigada, Luísa. Fico honrada, lisonjeada. Acredite, significa muito para mim receber o seu elogio. Tê-la aqui é realmente uma enorme alegria. E eu espero genuinamente te encontrar de alguma forma pela vida, quer presencial ou online, sabendo que você desfruta desses ensinamentos que eu realmente entrego com muita alegria. Obrigada. Segunda-feira que vem teremos uma nova aula. Se alguém mais tiver algo para falar, fique à vontade. Nós teremos uma outra aula na próxima segunda-feira.
E com certeza será uma aula riquíssima, então entrem, desfrutem, convidem outras pessoas a estarem conosco, porque isso é em prol do desenvolvimento, da civilização, da evolução social. Todos nós precisamos literalmente evoluir e fazer o nosso papel. Como eu contribuo para essa rede, né? Como eu me conecto com as pessoas, como eu contribuo para com as pessoas. Isto é a etiqueta do terceiro milênio. É sobre isso. É nada de ficar engessando, mas antes é contribuir de uma maneira em prol dos relacionamentos humanos em que você é a maior beneficiada. Então, seja uma semeadora de boas sementes. É isso que eu gostaria de finalizar essa aula de hoje, com o meu coração grato por cada uma de vocês, pela presença, pela vida, e espero que a semana continue de maneira gentilíssima para todos. Um forte abraço e até a próxima aula.